Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fabíola e estarei acompanhando vocês nessa aula. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos para os nossos recadinhos. Você que está assistindo a aula pela TV, lembre-se de levar o seu material até a sua escola. E você que está fazendo as atividades pelo Classroom, também faça as suas atividades, né? Porque além de presença, ela contabiliza nota. Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós estudamos sobre a associação entre gráficos e tabelas. E hoje, nós vamos estudar sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. A gente está fazendo uma retomada de conteúdo, um conteúdo que vocês já estudaram, mas se ficou alguma dúvida, essa é a oportunidade para vocês tirarem. Mas o que é um polígono, professora? Um polígono podemos dizer que são figuras geométricas fechadas, formadas por segmentos de reta que se unem em seus extremos. Um polígono também é uma figura plana. Então, ela é formada por retas e nós temos a diagonal do nosso polígono, temos o lado, temos os vértices, temos os ângulos internos e os ângulos externos do nosso polígono. Agora um quiz para vocês. Como agora nós já sabemos o que é um polígono, eu quero que vocês analisem essas figuras e me digam quais dessas figuras são polígono. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta.
Voltamos. E aí, conseguiram identificar quais que são polígonos? Então, para ser polígono, ele tem que ter suas linhas todas retas. Analisando aqui, quais que nós podemos eliminar já? Podemos eliminar essa lua, né? E esse cilindro. Não são polígonos, a gente já sabe. Agora, nós temos todos os outros com linhas retas fechadas. Será que este daqui é um polígono? Não é. Por quê? Porque ele tem dimensões e os polígonos eles são figuras planas e esse daqui não é. A gente chama ele de poliedro. É um outro assunto. Então, nós temos todos esses outros que são polígonos. Estes daqui que a gente já tinha eliminado não são, porque eles não têm linhas retas. E este daqui, ele não é, porque ele não é um polígono, e sim um poliedro. Agora, vamos relembrar um pouquinho sobre os ângulos internos de um triângulo? Vocês viram nas aulas anteriores que se eu pegar todos os ângulos de um triângulo e juntá-los, eles vão formar um ângulo de 180 graus. Com isso, o que nós concluímos? Que a soma de todo o triângulo, os ângulos internos são igual a 180 graus. Vamos formular melhor essa frase. Então, quer dizer que a soma dos ângulos internos de todos os triângulos é 180 graus. Com isso, vamos resolver um exercício. Vejamos aqui. O trajeto da vovó pela casa tem a forma, né, de um triângulo cujos valores dos ângulos internos estão indicados na figura. Com essas informações, indique o valor do ângulo A. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, eu quero que vocês me digam quem que é o ângulo A desse triângulo. A professora vai dar um tempinho para vocês e nós já voltamos.
Voltamos. E aí, vamos para a nossa resolução? Então, a gente analisou o caminho da vovó, né? E ela forma um triângulo esse caminho. A gente tem as medidas de dois ângulos, um ângulo de 48 graus e um ângulo de 90 graus. Falta nós descobrirmos o ângulo A. Como que nós fazemos isso? Sabendo que a soma dos ângulos internos é 180 e nós precisamos descobrir um dos ângulos, então nós temos 48 mais 90 mais esse ângulo vai formar 180. Como que nós podemos resolver isso? Fazendo a soma dos dois ângulos já conhecidos, 48 graus mais 90 graus, que nós temos que é 138 graus. E podemos fazer a subtração de 180. 180 menos 138, nós temos que é 42 graus. Então, nós descobrimos que o ângulo A é 42 graus. Agora vamos para mais um exercício. Uma corda foi esticada no topo de um prédio até o chão, como representado na figura abaixo. O ângulo determinado no chão pode ser medido 62 graus. Qual é a medida do ângulo no topo desse prédio? Então, nós temos um triângulo, essa corda, né, formou um triângulo. A medida de baixo aqui, do solo, formou 62 graus. Qual que é essa medida aqui? 90 graus. Por quê? Porque nós temos um ângulo reto. E eu quero descobrir qual que é o ângulo que está aqui no topo desse prédio. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e nós já voltamos.
Voltamos. Vamos para a nossa resolução. Então, o que o exercício estava nos dizendo? Que foi esticado uma corda do topo até o solo de um prédio, né? E isso formou um ângulo no topo do nosso prédio. E eu quero saber qual que é esse ângulo, sabendo que nós temos um triângulo retângulo. Por quê? Porque nós temos a medida de 90 graus aqui. E o ângulo que está no solo é 62 graus e este ângulo não está sendo mostrado. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós temos esse sinalzinho, é um ângulo reto que nós estamos se referindo, que é um ângulo de 90 graus. Então, sabendo que nós já temos dois ângulos, falta nós descobrirmos um. Nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Com isso, facilita o nosso cálculo. Como que nós podemos fazer? Vamos chamar este valor que a gente ainda não conhece de x. Então, x mais 90 graus mais 62 graus, a gente sabe que é 180 graus. Só um adendo aqui. Professora, mas eu queria responder da outra maneira que você fez. Pode ser também. Aqui a gente vai utilizar o princípio aditivo, para a gente não esquecer dos nossos conceitos, tá? Mas você pode responder da maneira que você se sentir melhor. Aqui, então, ficou o quê? Juntamos, né, 90 graus com 62 graus e nós obtemos 152 graus. E agora, o que nós queremos descobrir? Nós queremos descobrir o x. Para isso, nós temos que deixar o x sozinho. Nós temos que tentar eliminar esse 152. Lembra das nossas balanças em equilíbrio? Para a gente utilizar o princípio aditivo, vamos lembrar numa balança que está em equilíbrio. Tudo que eu coloco em um lado, eu coloco em outro. Tudo que eu tiro de um lado, eu também tenho que tirar do outro. Nesse caso, eu preciso tirar 152 para que o meu x fique sozinho. Então, o que eu vou fazer? Se eu tirei 152 de um lado da minha igualdade, o que eu devo fazer? Tirar 152 do outro lado da minha igualdade. O que nós obtemos aqui, ó? Com isso, nós conseguimos eliminar este 152 deste lado da igualdade, nos resultando em x apenas. E fazendo 180 menos 152 graus, nós temos 28 graus. Então, qual que é o valor desconhecido aqui? 28 graus, beleza? Agora, o que é um quadrilátero? Quadrilátero, ele é um polígono. Mas o que ele tem em especial? Como o seu próprio nome já diz, quadrilátero. Ele tem 4 lados. Não associe quadrilátero a quadrado, porque se tiver 4 lados, é um quadrilátero, mas nem necessariamente será um quadrado. Se a gente passar uma diagonal no meio desse nosso quadrado, o que nós vamos obter? Passamos uma diagonal. Nós obtivemos 2 triângulos. Agora, para a gente fazer a medida dos ângulos internos de um quadrilátero, vamos pensar assim. Nós já sabemos que a medida dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se nós passarmos essa diagonal no nosso quadrilátero, nós temos 2 triângulos. Então, basta a gente fazer 180 vezes 2, não é mesmo? Que nós vamos obter 360. Essa também é uma regrinha que vocês têm que lembrar sempre. Soma das medidas internas, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero, 360, beleza? Agora vejamos aqui. Se os ângulos internos de um quadrilátero medem em graus x, 3x, 6x e 8x, então qual é o valor de x? Sabendo que cada um desses valores quer dizer um dos ângulos do meu quadrilátero.
e sabendo também que a medida dos ângulos internos é 360. Então, pensem lá um pouquinho que nós já voltamos com a resolução. Voltamos. E aí, essa vocês quebraram um pouquinho a cabeça para fazer? Acho que não, né? Foi bem tranquilo. Então, vejamos aqui. Então, nós temos que as medidas dos ângulos desse quadrilátero um é x, o outro é 3x, o outro é 6x e o outro 8x. Mas eu quero saber quanto que mede, quanto que é o valor de x. Para isso, nós vamos usar o que nós já estamos aprendendo, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Vejamos aqui, ó. Para mim cortar uma diagonal, eu posso escolher qualquer vértice para mim cortar. Então, eu escolhi aqui, cortei. O que formou? Formou
2 triângulos, né? Ou seja, a soma dos ângulos internos de 2 triângulos é 360, que é o nosso quadrilátero. Aí, para nós fazermos o nosso cálculo, x mais 3x mais 6x mais 8x é igual a 360. Por que 360? Não vou cansar de repetir, até vocês entenderem que a soma dos ângulos internos desse quadrilátero é 360, porque nós já provamos, né, que se nós cortarmos por uma diagonal, ele vai formar 2 triângulos. Se cada triângulo mede 180, 2 juntos vão medir 360. Professora, e para resolver isso aqui, a gente vai utilizar as coisas que a gente já aprendeu, né? Nosso princípio multiplicativo. Vamos lá? Primeiro, vamos juntar tudo que é comum. Pensando na nossa balança novamente, o que dessa balança é comum? Os valores com x são todos comuns, então podemos juntá-los. X mais x, 4x. 4x mais 6x, 10x. E 10x mais 8x, 18x. Que é igual a 360 graus. E agora, professora, como que eu faço para mim resolver isso aqui? Lembrando, pessoal, quando eu não tenho sinal entre o número e a letra, quer dizer que eu estou multiplicando, tá? Então, aqui eu estou multiplicando o x. E a gente vai aplicar o valor inverso para a gente tentar eliminar esse 18. Qual que é o oposto da multiplicação? A divisão. Se eu dividir 18 por 18, quanto que vai me resultar? Vai resultar em 1. Eu consigo eliminar esse 18? Consigo, né? Então, é isso que a professora fez aqui. Mas lembrando, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer de outro. Se eu estou dividindo aqui por 18, o outro lado da minha igualdade também será dividido por 18. 18 divididos por 18, nós temos que é 1. Precisa eu colocar esse 1? Não, porque a gente já sabe que quando só está o x, a gente está se referindo a 1x. E 360 graus dividido por 18, nós temos que é 20 graus. O que o exercício pedia? Para a gente descobrir o valor de x. A gente conseguiu que a gente obteve um valor de 20 graus. Agora, o que é um polígono regular? Vamos relembrar um pouquinho? São aqueles que apresentam lados e ângulos congruentes. O que é congruente mesmo? Ou seja, né, que tem a mesma medida. Então, todos os lados terão as mesmas medidas. Agora, um quiz para vocês resolverem. Vejamos aqui. Mozart fez uma pipa juntando 2 triângulos equiláteros, como mostra a figura. O ângulo A, eu quero descobrir quem que é esse ângulo na junção desses 2 triângulos equiláteros. O ângulo A é, letra A, agudo e mede 90 graus. B, obtuso e mede 60 graus. Obtuso e mede 120 graus. Obtuso e mede 150 graus? Será? A professora vai dar um tempinho para vocês pensarem e eu não vou dar um spoiler sobre o triângulo equilátero. Eu quero ver se vocês lembram quem que é esse triângulo equilátero. Nós já voltamos.
Voltamos. Então, vamos lá para a nossa resolução do nosso quiz? Vejamos aqui. Então, Mozart fez uma pipa com a junção de dois triângulos equiláteros. O triângulo equilátero ele é um triângulo diferenciado. Por quê? Quando a gente fala em equi, quer dizer lados iguais. Então, ele é um polígono regular. Então, todos os lados e ângulos são iguais. O que nós temos aqui? Se um triângulo mede 180 graus, a soma dos ângulos internos, se um triângulo equilátero todos os ângulos são iguais, como que nós resolvemos? 180 dividido em 3. Por que 3? Triângulo, 3 ângulos, 3 lados. Então, a gente dividiu 180 por 3, a gente obteve 60 graus. O que isso quer dizer? Que cada ângulo do triângulo equilátero vale 60 graus. Agora vejamos aqui. Com a junção, eu não quero saber a medida de um ângulo só de um triângulo equilátero. Eu quero saber a medida do triângulo equilátero amarelo e quero saber a medida do triângulo equilátero azul. Juntando os dois ângulos, o que eu tenho? Tenho 60 mais 60, né? Que vai me resultar em 120 graus. Com isso, nós voltamos lá para nossas opções e o que? Vamos analisar aqui. Analisem bem essa letra A. Agudo e mede 90 graus. De onde que um ângulo de 90 graus é agudo, né, gente? O ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto. E o ângulo de 120 graus, o que ele é? Como nós já vimos, né, 90 graus é ângulo reto. Será que 120 é agudo ou obtuso? Para ser agudo, tem que ser menos que 90 graus. Para ser obtuso, tem que ser maior que 90 graus. Então, nós sabemos que é 120 e ele é obtuso. Ou seja, a letra C é a letra correta. Por quê? Ele é obtuso e mede 120 graus. Agora, mais um quiz para vocês resolverem. A figura seguinte é composta por dois quadrados e um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, lados iguais, medidas iguais, ângulos iguais. Quadrado, para ser quadrado, né, gente, tem que ter todos os lados iguais e os ângulos iguais. Eu quero saber qual que é o valor do ângulo A. É um desafio para vocês resolverem. Será que esse ângulo mede 50 graus? Ou então, na letra B, será que ele mede 90 graus? Ou então, será que vai medir 120 ou 180 graus? Resolvam lá, pensem um pouquinho que nós já voltamos.
voltamos. Vamos lá para a nossa resolução. Então, como vocês viram, não está pedindo a medida do ângulo do quadrado e nem do triângulo. Está medindo o ângulo que está fora deles. E como que a gente pode fazer isso? Então, vejamos aqui. A gente sabe que o triângulo equilátero, todos os seus ângulos, cada ângulo mede 60. Por quê? Porque se nós temos 180 nas três medidas, cada uma vale 60. A mesma acontece com o quadrado. Se ele é um polígono regular, né? Então quer dizer que ele mede, cada ladinho dele, cada ângulo, né? Mede 90 graus. Com isso, nós temos a medida de 3 ângulos. Analisando aqui, o que isso forma? Não forma uma volta completa, um ângulo de 360 graus? Porque, ó, 90, 60 e 90. Agora ficou fácil, né, da gente conseguir descobrir quem que é esse ângulo A. Como que nós podemos fazer? A gente vai fazer uma soma, né, para ver quanto que deu aqui primeiro. 90 graus mais 60 graus mais 90 graus, que são esses 3 ângulos já conhecidos, que nos resultou em 240 graus. Agora, basta nós fazermos uma subtração de 360 graus. 360 menos 240, nós temos que é 120 graus. Então, qual que é a nossa opção correta? Opção correta, letra C, 120 graus. E a nossa aula está chegando ao fim. O que nós estudamos na aula de hoje? A soma dos ângulos internos de um polígono. E na próxima aula, nós vamos também fazer uma retomada da soma dos ângulos internos de um polígono, parte 2. Aguardo vocês, pessoal, para a nossa próxima aula. Até lá!